graça e a paz do Senhor, amém? Esteja sobre a vida dos nossos líderes, das nossas crianças. Há um mover de Deus nesse lugar. E a presença de crianças sempre nos traz a alegria, a pureza, coisas tão ausentes na sociedade hoje, né? Jesus disse, quando trouxeram alguns meninos para ele, para que ele impusesse as mãos e orasse, ele disse: deixai os meninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Jesus se preocupou no seu ministério com as crianças, quando alguns adultos queriam impedir que ele tivesse contato com essas crianças. Os filhos, pode colocar aí, amado? Os filhos são um presente de Deus para a vida da gente. A Bíblia diz que eles são a herança do Senhor. Seu filho é precioso. Cuide do presente que Deus lhe deu. Cuide dos seus sobrinhos. Proteja crianças. Há muita gente destruindo a vida de crianças hoje. Eu nunca esqueço, e lembro com tristeza, de uma menina, numa escola em que eu trabalhava. Ela sempre vinha com uma florzinha para mim. Quase toda semana. Uma ou duas vezes por semana ela trazia uma florzinha. E ela tinha ouvido eu pregar na quadra da escola e dizer: Jesus ama você e nós também amamos você. E aí ela aprendeu a frase: Jesus te ama e eu também. E ela trazia essa florzinha para mim sempre. Uma linda menina. Anos se passaram, eu não vi mais aquela menina. E alguém um dia chega e diz: lembra daquela menina? Lembro. Pois é, ela se tornou mocinha, começou a usar drogas, se desviou da igreja, e o tráfico deu fim à vida daquela menina. Que dor, meus irmãos, ouvir uma notícia dessa. Então é preciso que a gente proteja crianças, cuide de crianças, mas nessa manhã eu quero dizer para você que Deus quer usar crianças para falar ao nosso coração. Deus quer ministrar vida através dos pequenos. E por isso a palavra é intitulada Os Pequenos Heróis da Fé. Eu não vou me demorar muito, mas eu quero que a gente entenda que Deus quer usar crianças. Eu tenho tido no coração a clara noção, meu irmão, minha irmã, não haverá avivamento sem as crianças. Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus diz que, em Joel, que os vossos filhos profetizarão. Nesse tempo, no tempo de avivamento, Deus tem levantado crianças de forma tremenda para pregar a palavra, para testemunhar para os seus pais. Muitos pais no sertão não querem ouvir de Deus, mas quando as crianças recebem de Deus, recebem a palavra, se alimentam da palavra, elas chegam em casa e começam a transformar a vida dos pais. Muitos aqui ouviram o testemunho do Arley Mafra, pastor hoje na Igreja Batista em São Paulo, um homem de Deus. Ele passou 6 anos na rua, como mendigo, usando crack, e o testemunho dele é muito grande, muito interessante, mas o que me marcou no testemunho dele, é que ele diz que um dia um carro para, lá onde ele estava, lá naquele lugar da Cracolândia, o vidro abre, e a filha pequena dele diz assim: pai, vamos para casa. Essa semana eu andei pelo Parolim, e eu fiz questão de circular lá, chegou lugares que eu olhei e eu tive medo. E eu fiquei vendo aquelas vidas destruídas, um caos, parece um leprosário aquele lugar, gente ferida, machucada, destruída. E eu fiquei olhando, e eu pensei: minha igreja tem que chegar a esse lugar, a palavra de Deus tem que chegar a esse lugar. Então, sem demorar mais, vamos ler a palavra de Deus. Eu vou usar algumas imagens de crianças. Todas essas crianças lindas que você vai ver são imagens públicas, tá? Nenhuma criança da IBF, nenhuma criança nossa. São imagens públicas, de domínio público, e eu estou usando. Então, abra a sua Bíblia aí, no texto, 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 15.
Amém? 2 Reis 5, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim, assim, falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa difícil, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção de teu servo. Porém disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Amém? Essa história chama muita atenção para mim, quando diz que a pele dele se tornou como a pele de um menino. Irmãos, a lepra é terrível ainda nos dias de hoje, mas nesses tempos do Velho e até do Novo Testamento, a lepra era uma doença que separava as pessoas da comunhão, afastava. As pessoas eram postas para fora da cidade que tinha muros, e lá fora era chamada a cidade de leprosos. Quantos aqui viram o filme Ben-Hur? Sabem o que eu estou falando? Que filme lindo! De um homem que encontra em Jesus a sua cura. Essa história não está na Bíblia, mas muitas histórias como essa se repetiram. Para você ter uma ideia, Jesus dá instruções para os seus discípulos. Há um texto em que Jesus é recebido por um leproso que cai de joelho aos seus pés, e a Bíblia diz, Meg, que Jesus tocou naquele homem, e a cara dos discípulos foi de espanto, porque não podia um judeu tocar em leproso, falar com leproso, estar com leproso. O judeu não podia tocar na morte, e Jesus toca também no filho da viúva de Naim, e o ressuscita.
Jesus podia tocar na maldição, porque ele a transformava em bênção, mas quando ele dá instruções aos seus discípulos, ele diz assim: vocês vão, lá em Mateus capítulo 10, vocês vão curar enfermos, vocês vão limpar leprosos. Era de longe. O leproso andava com uma roupa esfarrapada, o leproso andava com sino, e quando ele se aproximava, ele tinha que gritar: imundo, imundo. A casa do leproso tinha que ser destruída, todas as pedras removidas, todo o reboco removido, e até a terra da casa era colocada para fora da cidade. A lepra era uma dura realidade para a vida desse general, desse comandante dos exércitos da Síria. Era muito duro conviver com a lepra. Conviver com a lepra é algo que traz para a vida de alguém uma separação, uma distância. Você está sujo, você é imundo, você não tem parte aqui, você tem que estar distante do convívio e da vida. Ainda nos dias de hoje, a lepra faz vítimas. Ontem eu conversei com a doutora Ivete, uma bênção, membro da nossa igreja, dermatologista, sobre o assunto, e ela me passou, entre 2023, início do ano e final do ano, 20 mil casos de lepra no Brasil, 6 deles só na cidade de Juiz de Fora. As lesões que a lepra causa são humilhantes e destruidoras. O pregador que está pregando para você agora, há 50 anos atrás, com 7 anos de idade, levou um tombo, tive uma ferida no queixo, ficou roxa, fui no médico, o médico tocava, apertava, um médico olhava para o outro, e ele disse assim: você sente alguma coisa? Eu disse: não sinto nada. Estava dormente, e eles diagnosticaram como hanseníase. Deus usou uma tia minha amada, que me levava todas as vezes no médico, que me ajudava e ajudava a minha família, e Deus me curou de hanseníase. Eu tive uma forma branda, talvez, ou não chegou a desenvolver, porque o cuidado foi imediato, mas a lepra deforma fisicamente uma pessoa. A lepra trazia lesões no rosto, nas extremidades, nas mãos, nos pés. E esse homem era valoroso, amado pelo seu rei, porém o texto bíblico diz que ele era leproso. E ele havia feito cativa uma menina. E essa menina agora fala para sua esposa: olha, quem dera o meu senhor estivesse em Samaria e estivesse com um profeta de Deus. O profeta apontava para a figura de Deus. Essa menina apontou o caminho de Deus para que esse homem fosse curado. A transformação viria a partir da informação dessa menina. A Bíblia tem alguns meninos e meninas tremendos. Eu quero falar só de alguns deles por causa do nosso tempo. Esse daí, eu chamo ele de Pedrinho, porque Pedrinho é nome de pescador, né? O cara inventou o Macfish, gente. Esse menino precioso, ele procura Jesus. E o texto bíblico disse que havia um rapaz, um moço, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o discípulo diz assim: mas que é isso para tanta gente? Deus estava usando um menino para alimentar uma multidão. Outra, uma guerreira. Essa guerreira era Miriam, lá em Êxodo capítulo 2. O texto diz que a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Enquanto Moisés descia naquele barquinho de junco, Meg e ela olhava e falava assim: o que vai acontecer com meu irmão? E lá na frente, versículo 7, diz: então disse sua irmã, a filha de Faraó: e irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. Que sabedoria de uma criança! E ela foi lá e chamou a mãe do menino, irmãos. Que bênção! Deus usando uma pequena guerreira para cuidar do seu irmão, que foi depois o libertador de Israel. E outro menino, um menino a quem Deus chamou pelo nome, Samuel capítulo 3, versículo 3.
Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Deus usa a criança para falar com você, e às vezes você não escuta. Deus usa meninos e meninas nessa sociedade corrompida pelo pecado e pela lepra do pecado. Nós somos uma sociedade leprosa, nós somos uma sociedade impura, nós somos uma sociedade contaminada pelo pecado, envergonhada pelo pecado. Mas Jesus está falando para que a gente olhe para os meninos, para a sua pureza, para a sua grandeza, para a sua inocência e para o seu coração aberto a ouvir a palavra de Deus. Nunca ouvi, pastor Vavá, que uma criança tenha rejeitado Jesus, nem no sertão, nem na cidade, nunca ouvi. As crianças têm o coração pronto para receber a mensagem de Deus, mas as crianças podem ser feridas, atingidas e destruídas por maldições, por pecado e até por demônios. Eu e Simone vivemos uma história que ela nem queria que eu contasse, mas eu vou fazer igual o pastor Sebastião agora, vou contar. Nós fomos pregar num barraco. Pense um barraco que não tinha uma rachadura, tinha uma fenda. E eu fiquei com a cara assim, espantado, olhando assim, falei, o que foi? Eu disse, não, dá para olhar lá fora. Estou vendo a vaca passar aqui, ó, na fenda do barraco. Aquela mulher era uma mulher embriagada, o marido embriagado, os dois dominados pela cachaça. De repente começa a libertação, e eu disse, sai da vida dela. E o demônio disse para mim assim, eu ainda não saí. Eu disse, mas você vai sair, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele demônio colocou as mãos da mulher para trás, caiu de joelho e abaixou a cabeça. E aí nós demos glória e achamos que está resolvido. Mas ela tinha uma filha pequenininha, devia ter 4 ou 5 anos de idade. Aquela menina manifestou o demônio que estava na mãe. Subiu no estrado do barraco, da cama, naquela parte mais alta da cama, agarrou nas madeiras do telhado, com o cabelo caído assim sobre os olhos. Ela virou para Simone e disse assim, sai da minha casa, essa casa é minha. E aí a Simone e uma diaconisa tiveram muito mais trabalho para libertar aquela criança do que nós tivemos com a mãe. Mas Deus usa crianças. Deus chama meninos e meninas para fazer a vontade do Senhor. Não está indo, irmão? Ó, agarrou ali. Há uma unção sobre a vida de alguns pequeninos. E esse aí eu chamei de piá que dava aula para os seus mestres. Todo mundo sabe quem é, né? 12 anos, mitidinho a beça, ele foi lá. E o pai e a mãe procurando ele. Maria e José procurando esse menino. Voltam um dia de viagem. Cadê o menino? E estava lá Jesus no templo, dando aula para os seus mestres, ensinando para eles. A Bíblia diz que todos se admiravam da sua sabedoria. A Bíblia diz que ele ouvia, mas que ele também perguntava. Imagina as perguntas. Tem crianças que nos embaraçam. Um dia um amigo meu me ligou, falou, pastor, me ajuda. Eu falei, o que houve? Não, porque meu filho falou assim, pai, Deus tem mulher? Aí eu falei, não, meu filho. Disse, então como é que ele é pai por excelência? O que eu respondo para ele, pastor? Eu falei, vamos jejuar 3 dias para ver o que a gente consegue responder para esse menino. Porque as crianças são puras de coração, e elas recebem o Evangelho, e elas crescem, e elas conseguem caminhar. Lucas 2,41, não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai, pois preciso tratar de seus assuntos. Mas eles não entenderam o que ele dizia. Irmãos, Deus tem usado meninos e meninas aqui na África para orar. Dia 20 de setembro, uma sexta-feira, não perca, o Atoto vai estar aqui. Que unção que tem aqueles meninos. Quem já viu, sabe do que a gente está falando. Crianças estão orando em todo o mundo. A Bíblia diz que nesses tempos, nós teremos uma unção tremenda de meninos e meninos. Há de ser
depois derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Crianças profetizarão nesse lugar, pastor Alisson. Crianças vão impor as mãos e curar nesse lugar. Crianças transformarão a vida dos seus pais, do casamento dos seus pais, através da oração e da dedicação. As crianças têm sido impedidas no mundo, mas elas têm rompido pelo poder da oração. Por isso Jesus disse: deixai vir a mim, não as impeçais. Mas eu quero caminhar para o texto e da vida dessa menina. Irmãos, essa menina é um modelo, um exemplo de pequena missionária usada por Deus. E há alguns pontos, e não são muitos. Teríamos muitas coisas para falar sobre ela, para falar sobre Naamã, para falar sobre o profeta, mas a história que você leu diz que uma menina escrava disse para sua senhora: olha, manda ele lá, vai na presença de Deus, porque ele será curado. E ele foi, um general orgulhoso, porém ele se quebranta todo o tempo. Se você analisar bem o texto, você vai ver que esse general Naamã, ele ouve o conselho da menina, ele ouve o conselho da sua esposa, pastor Wagner. Difícil às vezes ouvir a esposa, né? Mas ele ouve. E ele ouve os seus servos, ele ouve os seus liderados, que disseram para ele assim: rapaz, mas você, se o profeta desse alguma coisa difícil, você não faria? Mas ele estava cheio de orgulho. Por que ele mergulhou 7 vezes? Vamos tentar entender. 7 aponta para a perfeição na palavra. E foi chamado a ser perfeito e a se batizar e a se humilhar no rio de Deus. O rio era um rio barrento. E ele diz assim: os rios que eu tenho lá são muito melhores do que aqui, mas Deus queria que ele se humilhasse ali, que ele se quebrantasse ali. Aí, pastor Wagner, lembrei da história de um amigo meu. Meu amigo estava buscando o dom de línguas. Juntou ele mais 6, são 7. Subiram Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que é quase tão frio como Curitiba. Mas eles subiram, pastor Wagner, 4 da manhã. E aí um deles para, e eles oraram até 4 da manhã, agora vão descer, pastora Meg. E aí falou assim: tive uma ideia, rapaz, é Deus revelando. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapaz, lembra de Naamã? Nós temos que mergulhar aqui na cachoeira, para Deus batizar a gente. 4 da manhã, tipo 3, 4 graus de frio. Aí os outros já deram um passo atrás, pastor. Ele falou: não, é isso, vamos mergulhar. Não, então mergulha tu primeiro, né? Aí ele foi. Quando ele entrou, que saiu, ele já saiu tremendo, batendo queixo branco. Ele vai desmaiar, seguraram ele. E aí, irmão? Ele falou assim: não, vamos ficar nessa unção de um mergulho só mesmo. Acabou por ali o negócio. Mas esse homem, então, é um homem que é transformado por Deus. É um homem que é curado da sua lepra. Sua pele se torna como a de um menino. Mas eu não quero focar nem no profeta Eliseu, que o desprezou. Chegou lá, não, manda um recado para ele, nem saiu. Por que não saiu? Autores divergem sobre isso. Talvez não saiu porque não pudesse tocar, porque não pode tocar. Só Jesus pode tocar na lepra. Só Jesus pode curar a lepra do mundo. Só Jesus pode curar a lepra da sua vida. Só Ele pode botar a mão. Nem o profeta Eliseu podia. Ou talvez porque a palavra de Deus diz que Deus dá graça ao humilde, mas o soberbo Ele trata de longe. Mas eu quero me basear na menina. E eu quero que você entenda comigo algumas coisas sobre a menina, essa moça, essa menina preciosa. Primeiro, a pequena missionária guardava o amor em seu coração. Meu irmão, aquela menina foi levada como escrava. Possivelmente, Fabrícia, os pais dela foram mortos por soldados, ou então estavam como escravos em outro lugar. Aquela menina sozinha, trabalhando como escrava, ela tinha tudo para odiar aquele homem. Ela podia dizer: pastora Vivi, é bem feito, está com lepra, que morra.
No entanto, o amor de Deus estava no coração dela. E sabe o que eu acho fascinante estudando isso ontem? Porque ela olhava para a vida de Eliseu. As crianças olham a tua vida, meu irmão. As crianças dessa igreja veem a tua atitude. As crianças dessa igreja veem se você tem amor no coração ou não. Os seus filhos e sobrinhos olham para você. Eles sabem se você é arrogante, eles sabem se você é indiferente, eles sabem se você é amoroso, eles sabem se você cuida das pessoas. Crianças observam tudo. Crianças são muito surpreendentes, porque nós limitamos a inteligência delas. Nós não acreditamos. Eu e Simone um dia estávamos no supermercado, e veio um menino pedir pão. E aí eu falei, não, é pão para quem? Não, meus irmãos. Ele estava com 2 irmãos pequenininhos. Aí eu falei assim, então são seus 2 irmãos, mais sua mãe e seu pai? Não, meu pai foi embora. Só a minha mãe e eles 2, somos 4. E aí eu falei, então tá, e tinha um saco lá de pão, uns pães bonitos. Eu falei, vamos levar aqui 8, 2 para cada um. Ele falou, não, vamos levar 2 de 6. Eu falei, mas por que mais pão? Ele falou assim, porque eu como mais, porque eu sou o provedor. O menino era o provedor, Simone. E ele disse para Simone, eu sou o provedor. E nós, durante semanas, lembrávamos disso e ficávamos rindo. Porque ele era um menino responsável por cuidar dos outros. Essa menina acalentava no seu coração. Ela conheceu um profeta de Deus. Parou aqui. Ela viu Eliseu fazendo milagres. Ela viu Eliseu curando pessoas. Ela viu Eliseu manifestando a fé de um profeta grandioso na palavra de Deus. E ela sabia que o Deus de Eliseu era um Deus de amor. Irmãos, ela não fez como Jonas. Jonas, quando Deus disse, vai a Nínive e prega, ele disse, eu? Aquele povo lá que arranca a pele dos outros? Eu não, que eles morram, eu vou fugir para outro lugar. Aquela menina, pastor José, ela não temeu falar a palavra de Deus para aquele homem, porque o amor dela estava no seu coração. Se o amor de Deus está no seu coração, amado, você vai se importar com quem está indo para o inferno. Se o amor de Deus está no seu coração, você vai se preocupar com as pessoas que estão no Parolim, com as pessoas que estão no hospital, com as pessoas que estão nos bares, com as pessoas que estão caídas na rua da sua cidade. O amor de Deus deve mover você a fazer a vontade de Deus. E essa menina teve isso. O seu coração se moveu em função daquele homem. E ela diz, se o meu Senhor estivesse em Samaria. Quase uma lamentação. Um cuidado por alguém que me fez prisioneiro. Uma bênção, pastora Vívia, sobre alguém que me amaldiçoou. Uma bênção e um cuidado sobre alguém que dilacerou a minha família. Que preciosa vida dessa menina. Outro ponto sobre essa missionária, sobre essa pequena missionária, travou. Essa pequena missionária prega a palavra de Deus. Irmãos, aqui em nossa igreja, em nome de Jesus, não vamos permitir essas frases tolas, que diz assim, você não precisa pregar, é só testemunhar. Claro que você precisa testemunhar, Zé. Obrigação tua. Mas você tem que abrir a sua boca e falar do amor de Deus. Ministrar sobre Jesus. Falar que Ele salva, que Ele transforma, que Ele liberta. Essa semana o Lucas, da Evelise, me chamou para falar na escola que ele trabalha. Que trabalho lindo que fazem naquela escola. Que trabalho. E falar sobre missões. E os meninos lá respondendo tudo. E eu conversando com eles, dizendo para eles, vocês precisam pregar para aquela menina que se corta. Não há solução humana. Vejam no texto, quando o rei de Israel recebe a carta e diz assim, porventura sou eu Deus. Irmãos, governo não tem solução para o Brasil. O prefeito de Curitiba, seja ele quem for eleito, não tem solução.
Quem tem solução é Deus, na pessoa de Jesus. Só Jesus pode purificar essa cidade, só Jesus pode transformar famílias, só Jesus pode restaurar casamentos, não há outro. Eu conheço alguém que te sara, eu conheço alguém que transforma o Brasil, eu conheço quem cura o seu casamento, eu conheço quem tira você desse desejo lancinante de morrer. Eu conheço, e o nome dele é Jesus, o maior de todos os profetas, maior que Elias, maior que Eliseu, maior que Isaías, superior a todos eles. Ele é Deus. Hebreus diz que Deus falava por meio dos profetas, mas aprove a Deus agora falar por meio do seu Filho. Você tem essa palavra, meu irmão. Essa palavra precisa chegar àquela pessoa que está morrendo. Esse testemunho é falado, meu irmão. Você tem que dar testemunho de vida sim, mas você tem que abrir a boca e falar. A palavra diz, abre a tua boca e eu a encherei. É comido por João, um livrinho que veio do céu. Que livrinho é esse? É a Bíblia. A Bíblia tem solução, a Bíblia tem resposta, Deus tem resposta. Os profetas apontavam para Deus, e aquele profeta, Eliseu, era a figura de Deus, que agora, ele vai lá, Naamã, e acaba conhecendo a grandeza desse Deus. Que expressão maravilhosa dele no final do texto, quando ele diz, agora eu sei que há Deus somente em Israel. Não há outro Deus, não há outra solução, não há. Ele disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele queria pagar, mas Eliseu não quis receber. A prova de que a lepra tinha uma relação com o pecado na Bíblia, que quem continua lendo o texto sabe que Geazi vai lá, dá uma desperto e se lasca todinho, né? Geazi, eu acho que ele era do Congresso Brasileiro, que ele gostava de uma corrupção, esse moço. E fica leproso, ele e a sua geração. Mas, na verdade, Eliseu simplesmente curou aquele homem. Deus quer curar pessoas aqui essa noite, essa manhã. Deus quer transformar vidas aqui essa manhã. Talvez você tenha trazido seu filho para a EBF, ou talvez esteja assistindo pela internet. E talvez você seja uma pessoa, e certamente você é, especial, valorosa, grandiosa, reconhecida, cheia de valores, cheia de qualidades, bom profissional, competente, mas há um porém na sua vida. Alguns homens na Bíblia lidaram com porém. Lembra de Jefté? Era Jefté, varão valoroso, porém, filho de uma prostituta. Era Naamã honrado e amado pelo seu rei, porque através deles o Senhor havia livrado os sírios. Porém, leproso. Irmãos, quando eu era criança, como eu temia no consultório, porque eu ouvia minha mãe falar, não, se a doença desenvolver, tem que ir para um leprosário. O médico me falou, sabe, pai e mãe falam baixinho, né? A gente acha que filho não escuta. O filho tem um ouvido, Zenilda, que é o dobro, amplificado, eu ouvia tudo. A preocupação da minha mãe, o desespero dela. Olha, mas diz que o remédio é tão forte que pode matar ele. E agora, o que a gente vai fazer? E o meu medo era ser afastado da comunhão. E eu quero agora encerrar a palavra com esse último ponto da pequena missionária. Essa moça que pregou, a pequena missionária, aponta o caminho de Deus e da cura. Ela leva esse homem a ser curado da lepra, mas tem uma coisa mais preciosa do que ela ter curado, levado ele a ser curado fisicamente. E o que é mais precioso do que você ser curado fisicamente é você ter que ser curado da alma.
ser curado da separação dos seus. Quanta gente aqui tem uma lágrima nos olhos ainda, porque perdeu um amigo, um parente durante a Covid, e o pior de tudo, irmãos, não pôde sequer visitar a pessoa. Meu cunhado era um pastor e faleceu assim, seu caixão enrolado num plástico, que cena dura, que não sai do meu coração, que dor para minha irmã, que dor para a vida, porque ficou afastado do convívio pelo perigo de contágio. Esse homem, talvez pela cultura dos sírios, ele não foi colocado para fora da cidade, talvez por causa da sua grandeza, da sua função, mas certamente ele não dormia com a sua esposa, certamente seu prato, seu garfo, seu copo eram separados, certamente as pessoas não se sentiam muito à vontade de falar com ele e viravam o rosto, e ele, se desenvolvesse mais a doença, seria afastado do convívio. E essa pequena missionária, então, é alguém que leva ele a restabelecer a comunhão. Deus quer restabelecer a sua comunhão com a sua casa, com a sua família e com Ele. Ela levou esse homem a ter comunhão com Deus e também ter comunhão com a sua casa. Comunhão com Deus, comunhão com a esposa, comunhão com os seus filhos e comunhão com os seus amigos. Talvez a sua comunhão esteja quebrada. Talvez você esteja distante de Deus por causa do pecado. Mas Deus quer usar essa palavra para restabelecer a comunhão na sua vida. Deus quer aproximar você dele. Deus quer estar perto de você. Entenda isso. E falando em comunhão, eu gostaria de contar uma ilustração para vocês. Essa ilustração fala de comunhão e quem é que restabelece a comunhão e por que da comunhão. Mas eu não vou contar, que é uma forma melhor, né? Já que é EBF, a gente precisa contar de uma forma mais interessante. Então, vamos lá. Lá vem história para você. Essa história é sobre um soldado abatido, fraco e com frio. Voltava de uma batalha na qual o seu exército tinha perdido. O soldado procurava um lugar que pudesse aquecê-lo, ou quem sabe que lhe desse um prato de comida ou alguma bebida. E andando pelo caminho, triste e abatido, e como se não bastasse a sua situação, tropeçou em uma grande pedra. Maldita pedra que está nesse caminho! Já ia continuar a amaldiçoar a pedra quando achou ela curiosa. Era uma pedra interessante, diferente, uma pedra muito bela, por sinal. Pobre soldado, que já não tinha mais nada na vida, se apegou àquela pedra, limpou ela e, sem nem saber direito porquê, começou a carregar a pedra consigo. Andando, deu mais alguns passos quando avistou ao longe um vilarejo. Pensou, quem sabe lá pudessem abrigá-lo de alguma forma, não é mesmo? Entrou no vilarejo e foi logo cumprimentando as pessoas. Bom dia, meu senhor. Bom dia, minha senhora. Olá, meu jovem. Ninguém o cumprimentava. Pelo contrário, olhavam para ele com desprezo, entravam em suas casas, fechavam as portas. Porém, ele não desistiu. Chegou em uma casa e bateu palma. Abriu uma senhora e ele foi logo falando. Minha senhora, tenha compaixão de um soldado que vem de uma batalha perdida. Tenho muita fome, frio e sede. A senhora, sem compaixão alguma, virou para ele e disse: Ora, você não sabe que a nossa colheita este ano foi pequena?
O pouco que temos na nossa pequena vila era para cada família se alimentar com o que tem. Como podemos ajudar alguém numa situação dessas? E fechou a porta. Ele viu que ao lado havia um vizinho consertando uma carroça, se aproximou com esperança e pediu: "Oh, meu senhor, apenas um pouquinho de pão me ajudará. Socorre-me, por favor." O senhor levantou raivoso de igual forma, olhou para ele e disse: "Ora, vá procurar uma outra vila. Não percebe que nossa vila é pequena? Cada um tem apenas um bocadinho para a sua própria família. Como podemos ajudar alguém?" Entrou e fechou a porta. O pobre soldado ia caminhando com sua pedra, já quase desistindo do pequeno vilarejo. Ao olhar para a pedra, teve uma ideia, como que uma estratégia divina. Foi para o centro do vilarejo, levantou a pedra com ousadia e gritou: "Atenção, moradores deste vilarejo! Eis que a bênção chegou neste lugar, porque vou preparar a todos vocês uma deliciosa sopa de pedra. Sim, mas não se espantem, esta sopa é poderosa e milagrosa. Esta pedra tem poderes. Quem provar da sopa desta pedra será alimentado com muitos nutrientes, jamais terá fome e terá o seu coração repleto de alegria." Uma família achou aquilo muito interessante, já que passavam por necessidade. Se aproximaram e quiseram saber melhor. E ele falou: "Ora, venham! Se vocês me trouxerem uma grande panela, serão os primeiros a provarem da minha sopa." Rapidamente, então, a família trouxe uma grande panela. O soldado, então, esquentou água no fogo, colocou a pedra e continuou a clamar: "Venham, venham! Quem ajudar provará da sopa de pedras e será fartamente alimentado, terá o seu coração aquecido pela alegria." Colocou a pedra e começou a mexer aquela água, dizendo: Está quase pronta, que delícia, que delícia!" De repente, outra família se aproximou, interessados, e ele falou: "Ora, venham provar também. Quem ajudar serão os primeiros então a provar da minha sopa." Então a família tinha um bocadinho de cenoura, trouxe um bocadinho de cenoura. Ele: "Muito obrigada, com cenoura ficará melhor." Cortou a cenoura, jogou na sopa. Daqui a pouco outra família veio e falou: "Eu tenho um pouquinho de batata." "Ora, por que não? Venha, venha, a sopa já está deliciosa, mas com batata há de ficar melhor." Pegou a batata e foi mexendo. "Venham todos, está quase pronta a sopa. Quem mais quer ajudar?" Daqui a pouco um senhor falou: Eu tenho repolho, tem um pouquinho de repolho, não sei se serve." "Opa, mas serve repolho, serve repolho." Pegou o repolho, picou, colocou na sopa. "Ah, que maravilha, que maravilha. Está quase pronta. Quem ajudar vai provar a sopa, quem ajudar." Daqui a pouco, um senhor que morava numa casa mais distante gritou: "Carne! Eu tenho carne!" Todos olharam espantados. Alguém tinha carne. "Eu tenho um bocado de carne que estava guardando no fundo da minha despensa." Carne! O soldado então pegou a carne, picou, colocou na sopa. "Ah, esta sopa de pedra, vocês verão como será poderosa." Daqui a pouco alguém trouxe sal e outro trouxe pimenta, e aquele cheiro delicioso de sopa quente foi levantando pelo ar. Todos se aproximaram perto do fogo quente da sopa e os seus corações começaram a se alegrar tanto que até os músicos, que tinham seus instrumentos guardados e empoeirados num canto, tiraram os seus instrumentos, sopraram a poeira e, com a alegria voltando aos corações, começaram a tocar. Ah, o violino, os pandeiros, os violões, todos começaram a dançar ao redor da sopa, e o soldado, olhando aqueles rostos que antes eram entristecidos e começavam agora a se alegrar: "Venham todos, está ficando pronta a sopa." E a alegria voltou para aquele lugar. O soldado serviu a todos um prato para cada um, com muita alegria. Era como se aquela sopa se multiplicasse, e depois que o soldado serviu a todos e olhava os rostos com tanta alegria, conversando uns com os outros em comunhão, pegou o seu prato, se serviu,
provou da deliciosa sopa, deixou o prato ali, foi se afastando e entendeu que era a sua hora de ir embora. Um pequeno menino, porém, viu que o soldado estava indo e gritou: "Ei, para onde você vai?" E o soldado falou: "Ora, meu querido, estou indo embora. Essa batalha eu ganhei." "Oh, mas o senhor não vai levar a sua pedra, a pedra poderosa, a pedra que produz sopas nutritivas, o senhor não vai levar ela?" E o soldado disse: "Não, não, fique com a pedra, fiquem com vocês." E o menino falou: "Mas a pedra é poderosa mesmo? A pedra vai realmente nos produzir sopas assim?" O soldado então agachou, olhou nos olhos do menino e disse: "Vai, meu querido, se vocês continuarem em comunhão, a pedra continuará a ser poderosa." E então o soldado foi saindo. Quem sabe tropeçaria em mais uma pedra. Quem sabe encontraria mais uma vila. Quem sabe provaria novamente da comunhão. Aleluia. Atos 4:11 diz que a pedra rejeitada pelos homens tornou-se a principal, a pedra fundamental. A pedra da comunhão se chama Jesus. Em torno dele nós comemos, em torno dele nós cantamos, em torno dele as crianças têm comunhão, nós temos comunhão uns com os outros. Essa pedra mágica não pode ser outra senão Jesus. Essa menina restabelece a comunhão apontando para Deus. E as crianças são aquelas que apontam para Deus. A palavra diz assim: se alguém quiser ser salvo, pastor Ávila, tem que se tornar como um desses. No começo eu disse, o versículo 14 diz que a pele de Naamã se tornou como a de um menino. Ele podia ter medalhas, insígnias, ele podia ter vitórias de guerra, mas ele não tinha um coração transformado. Ele tinha algo que o deformava e que o humilhava. Ele tinha o pecado do orgulho, talvez o pecado da violência. Mas quando essa moça mostra para ele, essa menina, a comunhão de Deus, ele pode ser curado. Você pode ser curado essa manhã. Sua casa pode ser transformada essa manhã. Eu sinto que Deus quer curar pessoas aqui essa manhã. Se você tem algo para apresentar ao Senhor, e se você quer que Deus transforme o teu coração como o de uma criança, eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar por você. Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus.